Estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje, gente, nós vamos falar de um tema que chega a ser até polêmico, que é acessibilidade na saúde. Parece simples para nós, né? Que não temos nenhuma deficiência, mas nós vamos ouvi-los e saber como é a acessibilidade na saúde para quem tem a deficiência. Para isso, nós estamos aqui com a empresa Viva Acessibilidade, que eu já vou apresentando aqui. O Vinícius Scheffer, que é seu fundador. Amanda Ballarin, que é sua coordenadora. O Fábio Antônio, que é o consultor técnico. A Letícia Naveiro, essa daí do nosso cantinho, fazendo as libras, que é editora e tradutora de intérpretes da Viva. E eu já quero agradecer também, porque hoje nós estamos tendo a interpretação de Libras pela Viva Acessibilidade. A Letícia aí. Letícia, brigadão, hein? E também nós estamos aqui com uma associação de 38 anos, que é a ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos. E quem está aqui é o seu presidente, né? É Marquiano Charan Filho. Eu quero agradecer a todos vocês por esse programa aqui com a gente, aqui na TV Osasco. Esse programa que a gente já vai agradecer aí, os 66 canais comunitários que vai e recebe esse programa e acredita nesse trabalho. É um trabalho de rede que eu acho que nós aí que trabalhamos na área da pessoa com deficiência fazemos, não é isso? O que você acha, Amanda? Eu concordo, é um programa muito bacana. Eu acho que falta, né, esse tipo de programa, de tema, de acessibilidade para discutir, e que é muito importante, porque as principais questões elas se fundamentam nisso, né, na falta de comunicação e de informação para as pessoas que desconhecem essas causas. Certo. Bom, eu queria começar então, Marquiano, você estava, a gente estava batendo um papo antes e você estava falando para a gente sobre o que você já passou, seus amigos passaram em hospitais, em consultas. Pode falar para a gente sobre isso? Sim, muitas vezes a gente se depara com o desconhecimento dos profissionais na área da saúde. É, que tipo de constrangimento nós sofremos? Muitas vezes, aqueles painéis onde aparecem as senhas, aqueles painéis não são sonoros. E o que acontece às vezes é que os profissionais se esquecem de chamar a pessoa com deficiência visual pelo nome. E fica aparecendo aquela senha no painel e a pessoa não é atendida. Às vezes acaba ficando horas sem ser atendida, porque aquela senha está aparecendo e ela evidentemente não enxerga o painel. Certo. A pessoa não chama pelo nome. Isso já aconteceu muitas vezes com você? Muitas vezes não, mas já aconteceu. Tá. E outra coisa que acontece é, por falta de informação, aí eu atribuo a um pré-conceito, né, que é o pré-julgamento. Então, já aconteceu de deficientes visuais que foram acompanhar familiares em alguns exames de serem barrados. Não, o senhor não pode acompanhar a sua esposa, no caso foi um rapaz com deficiência visual, acompanhar a esposa num determinado exame e foi impedido. E já aconteceu. No caso, seu amigo, que era o deficiente meu visual. amigo, sim, que tem deficiência visual. Tá. E aí não permitiram que ele acompanhasse a esposa. Mas, curiosamente, era ele que levava os filhos pequenos aos médicos. Tá. E, então, se ele pôde acompanhar uma criança pequena, por que não poderia acompanhar a esposa dele? Claro. E outra ocasião aconteceu comigo, né?
disseram que eu não poderia fazer o exame sozinho. Veja, nós não estamos falando de exames em que há protocolos a serem seguidos, em que a pessoa não pode, de maneira nenhuma, estar sozinha. Aí independe da deficiência. Por exemplo, uma endoscopia, Sim. que a pessoa tem que estar acompanhada. Uma ressonância. Nós não estamos falando desses casos. Nós estamos falando de um caso em que a pessoa, simplesmente por ter a deficiência, não é impedida, por falta de informação daquele profissional, a pessoa é impedida de fazer aquele exame sozinho, é exigido dela um acompanhante. Então, esses são alguns problemas que a gente enfrenta de acessibilidade na área da saúde. Que você até comentou que você foi uma vez e não ia ser permitido fazer o exame, a questão até de se colocar roupa, não era? Seria até bom você ser bem didático. Não, assim, há médicos e há enfermeiros, né? Há profissionais diretamente ligados à saúde mesmo, que têm desinformação da pessoa. Então, médicos que, por exemplo, hoje nós temos em algumas embalagens de medicamento, nós temos o nome do medicamento em braille. E uma vez, um médico, ele se espantou quando eu li na caixinha do medicamento o nome do remédio. Olha que legal. Então, a gente fica imaginando, um médico não deveria ter esse tipo de espanto, né? Não deveria causar espanto uma pessoa cega lendo em braille para ele. Então, a gente nota que são pequenas coisas que demonstram um desconhecimento dos profissionais das deficiências. E há médicos que chegam a falar, olha, por favor, alguém pode vesti-lo, como se a gente não se vestisse sozinho, né? Então, esse desconhecimento poderia ser minimizado se as universidades criassem disciplinas falando das deficiências. Tá. Eu vou aproveitar, eu já vou pedir para o Vinícius. Você que é também, Vinícius, além de ser o presidente aí da Viva Acessibilidade, né? Essa empresa, que inclusive, gente, olha, fiquem sabendo que foi feito o debate da Globo, né, Amanda? Pela Viva Acessibilidade, né? Sim, nós participamos, né? Olha que chique, gente. O debate da Globo São Paulo, né? Os profissionais parceiros fizeram um debate. Que legal, parabéns. Outra coisa que eu vou parabenizar já aqui, o Vinícius. Vinícius, ele foi candidato a vereador em São Paulo e teve 10 mil votos. E está em quinto aí? Quinto de suplente, é isso? Sim, na suplência, né? Na Olha escala, que bacana, ele é gente. Né? Olha, outra coisa que eu não falei, que nós precisamos explicar aqui, que eu queria até que a Amanda explicasse, a questão, olha, nós estamos com a Letícia na janelinha, fazendo as libras para o programa, e a Amanda está, muitas vezes vocês vão estranhar, porque tem duas moças fazendo libras. A Amanda está fazendo libras para o Vinícius. Explica direitinho como é isso, Amanda. Na verdade, assim, como aqui nós temos uma pessoa... Coloca na geral para nós, para que todo mundo veja o que está acontecendo, inclusive o Vinícius. Como nós temos o Vinícius, né, que é surdo participando, ele precisa de um intérprete para ele acompanhar tudo o que está acontecendo no programa. Então, para fazer a voz também, quando você for perguntar para ele, a gente possa fazer a voz, e também para ele saber o que os outros convidados estão falando, então ele acompanha a tradução aqui. E a Letícia é importante para que tenha acessibilidade para as pessoas que estão assistindo. Os surdos porque que estão assistindo. A direção, né, do sinal fica mais clara, ela estando na janela. E também
no sentido geral. Então, ela vai fazer uma tradução do programa geral. E aqui nós estamos fazendo uma tradução direcionada para explicar o que está acontecendo para ele. Então, por isso é necessário essa Libras nas duas vias, né? Tanto no programa quanto na janela. Tá. Mas então eu vou voltar para uma coisa que o Marquiano estava falando. E aí eu falei, vamos aproveitar que, já que o Vinícius também é professor universitário, né, Vinícius? Eu não me lembro agora qual é a faculdade, mas assim, essa questão da acessibilidade, de se falar das pessoas, da deficiência, até para quem está se formando lá numa universidade, que seria ideal, né, Marquiano, que tivesse para os médicos também. Eu não sei se existe isso para os médicos. Né? Isso poderia ser resolvido com as disciplinas e através de palestras de conscientização. Certo. Nós, na ADEVA, temos palestras que nós ministramos, não só em universidades, mas em comunidades religiosas, em empresas, em vários lugares, sobre a questão da deficiência, mitos e realidades. Tá. Bom, gente, eu vou aproveitar, vou pedir também para ter no nosso GC o contato tanto da Viva Acessibilidade como também da ADEVA, para que as pessoas que queiram se dirigir diretamente a essa associação e empresa que se dirijam. Mas vamos lá, Vinícius. A questão, né, da Viva é muito importante. Eu sou fundador, porque eu tenho algumas experiências na minha vida, né? Eu comecei a aprender Libras com 9 anos e eu percebi que essa acessibilidade mudou o meu mundo. Eu comecei a perceber muitas questões que faltavam na área da inclusão. Então, até hoje, né, desde os 9 anos que eu comecei a aprender Libras até hoje, eu comecei a mudar essa consciência e eu tive vontade de criar essa empresa para ajudar as pessoas na área da acessibilidade. Entendi. Então, só para surdos, não. Para surdos que utilizam Libras, surdos oralizados também, alguns implantados, porque tem essa questão na comunidade, né, que são os deficientes auditivos e os surdos. Mas a maioria dos surdos tem muita dificuldade na área de RH, por exemplo. Eles não sabem entrevistar, parece que precisa de sempre uma dependência, né? Então, assim, eles não entendem a necessidade do intérprete para essa acessibilidade. Por exemplo, nós também temos palestras para motivar, para conscientizar, principalmente na área do trabalho e para socializar essa questão, né? Porque geralmente tem um contato com a língua, é uma língua nova, então o intérprete consegue fazer a tradução correta. Por exemplo, a minha língua natural é a língua de sinais e a segunda língua para mim é o português. Então, como, por exemplo, o ouvinte, ele tem a segunda, se aprende Libras, ele tem a segunda língua como a Libras e a primeira como o português. Por exemplo, se eu vou para um outro país e você não sabe, por exemplo, Estados Unidos, é como se fosse uma pessoa estranha, né? Então, nós também somos assim. Nós conseguimos se comunicar, mas precisamos aprender a Libras. É importante o contato. Por exemplo, convidar essas pessoas, por exemplo, que vem dos Estados Unidos para dar uma palestra em inglês, e se a pessoa não sabe falar inglês, também precisa de um tradutor. Sim. Um intérprete que faça a tradução, e aí as pessoas falam, nossa, que legal, né? Pode convidar o americano para trabalhar junto, porque teve a tradução e achou o cara legal e competente. É como nós. É uma nova língua, né, para algumas pessoas, mas é muito legal. Mas mostra que nós temos uma língua, uma competência em si. Por isso que eu quis criar essa empresa para ajudar essas pessoas nessas questões que eu já presenciei na área da acessibilidade. Bacana. Bom, gente, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que já chamar um intervalinho, passar rápido, mas voltamos já para a gente continuar esse debate sobre acessibilidade na saúde. Não sai daí. Bom, gente, hoje nós estamos aqui no horário especial. O tema é acessibilidade na saúde. Quem está aqui para falar disso para a gente é a Viva Acessibilidade, que é uma empresa, e a ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos. Enfim, vamos lá. O Marquiano,
que é o presidente da ADEVA, acabou de me chamar a atenção para uma coisa que eu não tinha percebido, a questão da acessibilidade. A gente fala assim, olha, o contato está na tela. Só que para os deficientes visuais, o que acontece? Precisamos falar. Então, Marquiano, eu queria que você desse o contato da ADEVA para nós. Pois não. As pessoas que quiserem entrar em contato conosco, o telefone é 11 5084 6693, 11 5084 6693, e nosso site é www.adeva.org.br. Quem quiser curtir nossa página no Facebook, é facebook.com/adeva1978. Adeva1978. E nosso Twitter é @adeva1978. Tá certo. Amanda, você fala para a gente agora da Viva Acessibilidade? Sim, da Viva Acessibilidade, o contato e o WhatsApp é 971706110. O Facebook é Viva Acessibilidade Oficial. Temos o Instagram também, Viva Acessibilidade. Vou falar para aquela câmera. E o site é www.vivaacessibilidade.com. Tá certo. Bom, então nós estamos falando sobre saúde. Vinícius, eu gostaria que você comentasse sobre a sua experiência. Bom, a maioria dos problemas na área da saúde, né, assim como meu amigo Marquiano e o Fábio que estão aqui, todos os deficientes eles encontram problema na área da saúde, dependendo da especificidade de cada um. Por exemplo, na questão do atendimento, né, principalmente. Então, por exemplo, assim, o surdo tem uma deficiência invisível. Então, na hora que a gente chega, não percebe, né, porque a gente não tem uma deficiência visível. Mas eu sou surdo, enfim, às vezes eu chego e a pessoa pergunta, mas você é deficiente? O que você tem? Eu sou surdo. Ai, nossa, me desculpe, eu não sei, né, como que a gente vai se comunicar. Enfim, às vezes tenta entender pela leitura labial, se eu consigo ou se eu não consigo, a gente tenta uma comunicação escrita. O que você gostaria de dizer? Por exemplo, você vai no médico fazer um exame ou uma avaliação. Eu já tive um problema, por exemplo, vai lá, eu estou com um problema aqui, minha garganta está meio inchada, o que tenho? Espera um pouquinho, né? Então, como que acontece para chamar? Eu preciso ter muita atenção no telão quando tem, né, a questão visual. Eu não posso me distrair com o celular, nada, porque se o médico chama pelo nome, eu não consigo perceber. Porque muitas vezes eles ficam dentro da sala com a porta entreaberta e eu não sei, né? Eu acabo percebendo que algumas pessoas estão se levantando para entrar. Então, às vezes, eu vou até lá e falo, olha, eu sou surdo, eu gostaria de saber quando você chamar o nome para me falarem, porque eu sou surdo, eu não vou ouvir. Então, uma vez eu fui ao médico e eles falaram, você não ouve nada? Eu falei, não, eu sou surdo desde que eu nasci, enfim, eu não escuto nada. E aí o médico tem uma questão assim da questão da comunicação, né? Parece que quer procurar um problema na minha audição. Eu falei, não, esquece a minha surdez, olha para mim, né? Eu sou um paciente aqui, eu estou com um problema de saúde, esquece a minha audição. Então, eu fui, né, falando de uma dor que eu estava na garganta, um pouco inchada, então ele pediu para fazer um exame, enfim. E aí ele me escreveu uma palavra que eu não conhecia o significado da palavra, né? Então, porque o surdo, na verdade, às vezes ele tem que entender o significado se ele não conhece a palavra anteriormente. Então, precisa ficar claro para ele o que significa. Então, eu fui, fiz exame, enfim, e descobri que eu estava com cachumba. E eu também não conhecia essa palavra, nunca tinha tido informação sobre isso, porque o surdo tem a memória visual da escrita, né, da palavra. Então, eu nunca tinha visto antes e eu não conhecia. E ele falou, não, olha, vai para casa, descansa. E eu estava com muita fome, fui para casa, eu estava sozinho, fui ao mercado comprar algumas coisas. E o médico, ele tinha falado carga. Só tinha escrevido, evita carga. E eu não sabia o que era aquilo. Eu pensei que era algum significado médico, assim, tinha algum significado próprio. E quando eu carreguei muito peso no mercado, eu percebi que a cachumba desceu e começou a ficar inchado, enfim. E a minha família viajou, eu estava sozinho e eu fiquei meio desesperado. E aí o meu irmão, que é casado, enfim, pedi ajuda dele para ele me acompanhar ao médico. O que tinha acontecido? O médico falou,
meu Deus, você estava com cachumba, meu irmão ficou desesperado, né? E isso é perigoso, você pode perder a possibilidade de ter filhos no futuro, enfim. E eu pensava que era uma coisa simples. Então, realmente, eu comecei a pesquisar exame, né? Pesquisar as coisas e eu entendi, claro, o que significava carga, né? Que eu não podia carregar peso, enfim. Por isso que é um problema, e é um problema da comunicação, né? O médico podia explicar, dar mais atenção. Assim como o Marquiano falou, né? É um momento... melhorou muita coisa na área da acessibilidade, né? Hoje tem outras coisas, mas é importante que isso seja discutido nas faculdades, como disciplina, porque antes isso também não tinha. Agora é um momento de discussão, os médicos estão com uma ideia de inovação, então acho que é um bom momento para se discutir isso, né, para evitar esse preconceito por falta de informação, na verdade. Então acho que é um momento importante para que isso seja discutido, né? Por isso é minha vontade de criar a Viva e divulgar questões como essa para ajudar outras pessoas que, assim como eu, sofrem com essa questão de falta de inclusão e acessibilidade. Assim como nós três, que somos com deficiências diferentes aqui, temos experiências diferentes. E isso é muito importante. O que eu estou achando muito legal também, gente, que foi a ideia da Viva, que trouxe para a gente também a Adeva, para que seja discutido. Então, essa rede, né, esse compartilhar, né? Mas vamos aproveitar o Fábio aqui, que está quietinho. Fábio, Fábio Antônio, eu queria que você falasse para a gente a sua experiência na área da saúde. O que eu passo mais dificuldade é para acessar o serviço. Não encontro dificuldade de comunicação, mas é acessibilidade física. Por exemplo, um posto que eu posso ir, ao chegar lá tem um degrau, não tem rampa. E onde acontecem os atendimentos é no andar de cima. Eu já não posso chegar até lá. Tá. E para portas estreitas, onde eu não passo. Aí nós já estamos falando da acessibilidade, que é conhecida como acessibilidade física, né? A minha é mais acessibilidade física. Quanto à comunicação, eu consigo passar o que eu estou sentindo, eu entendo bem. Tá. Você também deu o exemplo, por exemplo, você é lá de Campinas, a área central, Isso. que é bem difícil, com buracos. Você até falou, não adianta ter só o ônibus acessível, não é? Isso, Precisa ter esse caminho acessível, né? Preciso chegar até para o ônibus. Utilizar isso, senão não adianta o ônibus adaptado se eu não consigo chegar até o ponto de ônibus. Outra coisa que você falou, que você tem uma deficiência que é neurológica, é isso? Isso. Até eu gostaria que você explicasse para a gente como chegou essa deficiência para você. Se você nasceu, adquiriu. Eu tenho uma ataxia cerebelar, que ela atrofiou o cerebelo. Mas não se sabe a causa, o diagnóstico, não se tem até hoje. Está em investigação ainda. Mas eu comecei a sentir os sintomas a partir dos 17, 18 anos. Há uns 3 anos para cá que eu venho utilizando a cadeira. Ah, tá. Faz pouco tempo. Apareceu a dificuldade de locomoção. Eu tenho uma dificuldade na fala, um pouco na visão. Ah, tá. Então, assim, uma outra coisa, você precisa sempre de alguém junto com você para empurrar a cadeira, é isso? Em alguns lugares eu preciso de ajuda. Em alguns lugares. Isso. Mas você também estava dizendo sobre, quando você vai ao banheiro, a importância da barra. Eu queria que você explicasse. Isso, porque como eu não tenho nenhuma lesão, eu consigo levantar. Então a barra atrás do vaso sanitário me auxilia para levantar, conseguir me apoiar. Como não tem equilíbrio, eu utilizo ela. Olha que interessante. Então, muitas vezes a gente vê, seria até de se repensar em ter barras em todos os banheiros, não seria só no banheiro para deficiente físico, não. Acho que seria bastante interessante, né? E nos hospitais, barras nos corredores, porque eu também acho que seria outra coisa que auxiliaria muito as pessoas, os idosos,
Não é verdade? Ajuda. Você também, eu queria que você comentasse sobre o passeio ao cinema, que a Letícia estava falando. Vocês são namorados e vocês vão sempre ao cinema, né? Sim. Então, comenta com a gente a questão do lugar para sentar para assistir um filme. Então, o lugar reservado para cadeirantes é logo na primeira fileira. Então, muitas vezes, você não consegue ver um filme. No meu caso, algumas vezes eu preciso ler a legenda. Eu não consigo ler a legenda e acompanhar o filme. Mas como eu tenho um pouco da mobilidade, eu subo, tenho que fazer esse Esforço. esforço, subir para poder acompanhar o filme, ver a legenda. Seria muito bacana, né, Amanda, se tivesse lugares em cima, no meio, pelo menos, não é isso? Existem algumas salas de cinema que têm elevadores, né? E Ah. aí tem alguns outros lugares, mas realmente são poucas as raro. salas. Eu já vi algumas, mas são poucas. Sei. Que tem essa questão de outros lugares, porque geralmente é o que é mais fácil, né? Então sai da rampa e é logo ali na frente. E realmente são sempre os últimos lugares a lotarem, porque ninguém quer, né? Ninguém Sim. quer sentar lá na primeira. É. Então, quer sempre no meio, no centro, que é onde você consegue visualizar melhor a tela. Então, por que, né, só para o cadeirante ter aquele cantinho ali? Porque realmente é mais fácil na questão estrutural, da acessibilidade estrutural, é mais fácil deixar aqui do que Sim. colocar um elevador, né, um gasta menos, enfim. Eu achei muito interessante que você colocou que outro dia você acompanhou uma surda ao ginecologista. Sim, é uma questão, como eles falam, a falta de informação, né? Às vezes não é nem culpa só do médico, mas sim da informação que a gente deixa de passar. E eu acompanhei ela porque não tinha acessibilidade, a gente é de uma cidade interior, ainda não tem a central de Libras. Vocês são de Campinas? Jundiaí. Jundiaí, tá. E lá não tem a central, como em São Paulo, que às vezes tem um intérprete que pode acompanhar o surdo, então ela me pediu para que eu acompanhasse. Porque muitas vezes, ela sendo mulher, não quer que a mãe vá junto. É uma individualidade, né? Uma questão muito particular. Então, eu acompanhei e assim, aconteceu dela nunca ter feito o Papa Nicolau. Ela nem sabia. Nossa, quantos anos? O que era. Ela tem 27 anos. Meu E assim, ela já teve nenê, tudo. Então, assim, ela engravidou, daí acho que fez o pré-natal, tudo, mas nunca tinha feito o exame, né? O Papa Nicolau. E eu expliquei para ela o que era, porque o médico perguntou, olha, quanto tempo faz? Ela falou assim, não, mas eu não sei o que é esse exame. Então, às vezes, é uma falta de informação. Ela estava tomando o anticoncepcional errado, porque ela tinha tido, tem filho, o filho dela vai fazer 3 anos, e ela estava tomando ainda o mesmo anticoncepcional que você toma pós-gravidez, que tem uma dosagem hormonal diferente. Então, já era o momento de trocar, enfim, e faltavam essas informações, né? E aí o médico foi super atencioso, enfim, mas foi importante a presença ali de um intérprete para permitir com que ela entendesse, tudo que ele estava explicando exatamente, para ficar claro para ela realmente entender o que era necessário, enfim. Bom, então é muito importante essa questão da saúde, né? Acho que a gente nem imagina, né, gente, o que eles passam. Eu queria só, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Eu queria que vocês deixassem aí a mensagem final. Por favor, Vinícius. Eu agradeço o seu convite aqui, por essa entrevista, por essa discussão. Também agradeço os meus colegas, os intérpretes, a Letícia, e parabenizo o programa por divulgar esse tipo de informação, porque as pessoas realmente não conhecem esses detalhes sobre as pessoas com deficiência, né? Então, é uma boa oportunidade. Eu espero que tenham outras oportunidades em outros programas, que isso continue crescendo. E o Marquiano, quer deixar um recadinho, Marquiano? Sim, só lembrar que nós temos, além da pessoa cega, totalmente cega, nós temos as pessoas com baixa visão. E muitas vezes essas pessoas enfrentam também dificuldades, porque as pessoas não entendem que ela enxerga um pouco só. Então, essas pessoas também precisam de uma atenção dos profissionais de saúde. E outra questão é não infantilizar a pessoa. Fica aqui sentadinho que eu já volto. Não, você infantiliza a pessoa.
Isso não se deve fazer. Tá certo. Mas eu agradeço a oportunidade Tá. e espero estar aqui outras vezes para nós debatermos outros assuntos. Com certeza. E o Fábio, quer deixar um recadinho? Bom, eu agradeço pelo convite, a oportunidade. E a melhor maneira é informação, né? Sim. É o que a gente está fazendo aqui. Tá certo. É, E a gente basicamente quer isso. sim que vocês voltem de novo. Amanda, muito obrigada, querida. Eu que agradeço, Tá? mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês. Agradecemos a Deus por mais esse programa.